boa noite. Estamos de novo aqui reunidos em família para lembrarmos a mensagem de Jesus, fazermos o nosso evangelho no lar. Então, vamos todos serenar os nossos pensamentos, acalmar, esquecer os nossos problemas. Vamos viver um bocadinho com Jesus, vamos começar a harmonizar a nossa mente com uma música, como é sempre habitual. E como é o Evangelho no Lar e jovens, crianças, vão cantar uma canção que nós dedicamos há muitos anos, exatamente aos jovens. Na página 16, vamos Juventude. Tantos jovens buscando no prazer o amor, sem cuidarem de nenhum ideal, vão pisando espinhos, construindo a dor, sem pensarem que o homem é um ser imortal. Vão perdidos, sem norte, cegos, sem luz e sem moral, caminham fartos de liberdade e ninguém quer saber se aproximam da perdição. Cegueira não falta à humanidade. É preciso alterar esta situação. É urgente clarear tanta ilusão. Somos nós, juventude, quem tem que avançar e gritar que é preciso estes jovens alertar. É a droga, refúgio de falta de amor, o tabaco uma triste ilusão. É o álcool, o mundo sem norte e valor, sem moral nem sentido, é a prostituição. Muitos jovens incautos julgam não ter mais solução e seguem tolhidos sem liberdade. Desconhecem que a forma de encontrar libertação na luta por conhecer toda a verdade. Somos nós quem tem que lhes mostrar que Jesus é caminho a retomar. Somos nós, juventude, quem tem que avançar. A tarefa é urgente e não pode esperar. Então, nesta noite, Senhor, nós rogamos a Tua bênção para este Evangelho no nosso lar. Pedimos-te, Pai, que os nossos guias, os nossos mentores, os nossos familiares que já partiram para a pátria espiritual, possam estar presentes. Abençoa com a Tua paz, a Tua luz e o Teu amor este Evangelho. Que assim seja, Pai. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, fora da caridade não há salvação, o item 10. Instruções dos Espíritos, fora da caridade não há salvação. Meus filhos,
Na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. No céu, porque os que houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Esta divisa é a chama celeste, a coluna luminosa que guiou o homem no deserto da vida para conduzir à terra prometida. Ela brilha no céu como a auréola santa, na fronte dos eleitos, e na terra acha-se gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos do meu Pai. Reconheceu-os-eis pelo perfume de caridade que espalham à sua volta. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada resume melhor os deveres do homem do que esta máxima de ordem divina. O Espiritismo não pode provar melhor a sua origem do que dando-a como regra, porque ela é a expressão do mais puro cristianismo. Com um tal guia, o homem jamais se transviará. Dedicai-vos então, meus amigos, a compreender o sentido profundo e as suas consequências, a procurar por vós mesmos todas as maneiras de a aplicar. Submetei todos os vossos atos ao controle da caridade e a vossa consciência vos responderá. Não somente ela evitará que pratiqueis o mal, mas ela vos levará a fazer o bem, porque não basta uma virtude negativa, é necessária uma virtude ativa. Para fazer o bem é sempre necessária a ação da vontade. Para não fazer o mal, muitas vezes é suficiente a inércia e a despreocupação. Meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesseis gozar a luz do Espiritismo. Não que aqueles que a possuam sejam os únicos a serem alvos, mas porque vos ajuda a compreender os ensinamentos do Cristo. Ela faz de vós melhores cristãos. Fazei então de modo que, vendo-vos, se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma e a mesma coisa, porque todos os que praticam a caridade são os discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertençam. São Paulo, o Apóstolo, Paris, 1860. A mensagem da semana é da benfeitora Maria Teresa Magalhães. Caridade. Caridade, caridade, como estás tão distante da vida dos homens, meus irmãos. Vilipendiada ao longo dos séculos, confundida com o autoritarismo carismático de uns tantos autoeleitos representantes de Deus, a cujas falanges pertencemos por séculos, precisamos de te recuperar para o amor e para o mitigar da dor, tão espalhada está por esta terra de promissão, que se abre para os pobres e para os enfermos da alma, em dores e pesares. Por isso o Espiritismo a veio fazer ressurgir em espírito e verdade. Irmãos, que abraçaste o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, voltai os vossos olhos para os que sofrem, não tanto as dores da carne, mas muito mais as dores do Espírito, que esperam uma palavra de esperança, de solidariedade, de consolo, que desconhecem o porquê de seus males. Olhai, meus irmãos, a necessidade de luz que se reconhece por toda a parte. Tendes nas mãos o conhecimento sobre a bendita reencarnação, sobre as lições de Jesus, sobre o seu reino de amor e paz. Espalhai a verdade que liberta e estareis sem dúvida entendendo a mensagem do Divino Mestre, espalhando o consolo aos aflitos. Jesus vos conclama o amor em movimento, não só nas necessidades do corpo, mas principalmente nas da alma. Sem a caridade não espereis alcançar os mundos felizes. Que Jesus vos ampara nessa jornada. Estamos a concluir o capítulo da caridade ou fora da caridade numa salvação. E é realmente muito importante que nós possamos refletir sobre os textos que nós fomos lendo até hoje, que fomos rememorando até hoje, porque ainda continua, apesar de todos os avisos, apesar de todas as orientações, mas ainda continua a vigorar a caridade provisória, a caridade temporária, isto é, as pessoas, quando surge uma oportunidade de tornar invisível o seu espírito caritativo, pois não os aproveitam. Mas a maior parte das vezes esquecem que a caridade pode fazer-se a cada instante, todos os dias, à nossa volta. Sempre há necessidade de ajuda, sempre há necessidade de consolo, sempre há necessidade de uma esperança que se abra nos corações de quem sofre. Ao analisarmos este fora da caridade não há salvação, e por extensão nós viemos fazendo essa diferenciação entre aquilo que é fora da igreja não há salvação ou fora do amor não há salvação,
nós temos que refletir de novo. Não é nenhuma religião em especial que agrega as pessoas caritativas, as pessoas caridosas. Não é uma religião. Todas as religiões têm pessoas caritativas, pessoas boas. Não é no número que, de facto, seria de esperar, mas nós referimos-nos não propriamente à oportunidade de fazer a caridade, mas ao espírito que deve viver em cada um, o espírito caritativo, o espírito de caridade, em todos os seus aspectos, em toda a sua profundidade, porque não, a maior parte das vezes, as pessoas não precisam de dinheiro, não precisam. A maior parte das vezes, e naquilo que a gente vê até hoje, porque tanto quanto se vai referindo nos órgãos de comunicação social, o número de doenças da área espiritual, claro, chamam pomposamente a área psicológica ou psíquica, mas o número de doenças é avassalador, mais do que propriamente as outras doenças. Nós vamos ver, por exemplo, em termos de farmacológico, em termos de laboratórios de confecção de medicamentos, a grande percentagem dos medicamentos elaborados são da área psicológica, chamada psíquica. Ora, naquilo que nós sabemos, que sendo a psique o espírito, não é que pode haver coisas materiais para aquilo que é espiritual, para aquilo que é de facto espiritual. Tudo não passa de um aproveitamento temporário, não é? Para enganar, mais ou menos, ou para nos enganar a nós, aliviando um pouco as dores, isto é, carregando na parte física, fazendo com que a pessoa não tenha ação, fique reduzida na sua ação. Porque a grande medicação espiritual não está nos laboratórios farmacológicos, nos laboratórios de produtos químicos, não está aí. Está num outro processo muito mais importante, que é bem claro, quando aparece o Espiritismo, que é bem claro ao dizer que é o Consolador, que Jesus havia prometido, que está de volta à Terra. Para fazer o quê? Para consolar. Sem dúvida alguma, para consolar esta humanidade que está em desespero, que não se encontra, que não se realiza. Por que não se realiza? Porque tudo é matéria, tudo é vivência materialista, são coisas efêmeras. Então nós temos que propugnar, e já falamos nisso, para que todos consigam ser homens de bem. Não consigam estar hoje de bem, amanhã já não está, depois para a semana está de bem, depois deixa de estar. É claro que, porquê é que muita gente não faz o mal? Pensemos, meditemos. Porquê é que muita gente não faz o mal? Não faz o mal com medo de ser preso. Não faz o mal com medo de lhe coartarem a liberdade. Porque se porventura, muita gente, se porventura tivesse uma oportunidade para não ser castigada ou para não ser apanhada, fazia o mal. Isso é indiscutível. Então há muita gente que não faz com medo. Ora, nós não devemos fazer o mal conscientes que é erro, que está errado fazê-lo. E, portanto, não devemos fazê-lo. Moisés, mais ou menos, orientava o seu povo, na época, não é? Estamos a falar de quase 3.500 a 4.000 anos, um povo que não tinha normas, que não tinha orientação, pelo medo. Não faças o que não queres que te façam. E, por trás, tinha sempre, não é, a ameaça do castigo. Aliás, nós sabemos que quando Moisés desceu do Monte Sinai com as tábuas da lei e o povo adorava o bezerro de ouro, os responsáveis foram condenados por Moisés. E, tanto quanto se sabe, foram mandados passar a fio de espada, foram mandados matar. Terá estado aí a razão que fez com que Moisés não tenha entrado na Terra Prometida, terá sido um castigo, conforme dizem alguns estudiosos. Mas o facto é que era uma imposição, pelo terror, pelo medo, esse Deus a quem é preciso temer, a quem é preciso ter medo, que Moisés mais ou menos orientou. Mas porquê? Porque o povo não entendia aquilo que ele expressava, o que ele dizia, não entendia bem os 10 mandamentos, a sua significação. E vamos encontrar 1500 anos mais tarde Jesus a dizer que muita gente ouvia e não entendia, ou muita gente não tinha ouvidos de ouvir nem olhos de ver. Então, é por isso que é necessário, ao longo dos tempos, analisar as questões para podermos compreender como é que, num desespero já, estamos num século de guerras e mais guerras, de destruição, como foi o século XIX, na continuação do finais do século XVIII, vamos ver a dor, o medo, o pavor, que acaba por ser travado com o materialismo galopante de Karl Marx, não é? Acaba por ser travado com o regresso do cristianismo na sua pureza inicial, na figura do Consolador, o ideal que liberta.
Então é nesta perspectiva que nós vamos encontrar, vamos estribar-nos na questão da caridade, na questão do amor, de forma generalizada, em qualquer seita religiosa, qualquer religião. Onde haja amor, onde haja pessoas que vivam o amor, há o bem. Há o bem, há a caridade. Como também há o mal. Isso está misturado por toda a parte. Não podemos dizer, o espiritismo é que é a religião. Porque o problema não é do espiritismo, do ideal, o problema é daqueles que seguem o ideal, que às vezes, mais ou menos, adaptam às suas conveniências os textos que eram trazidos pelo Espírito da Verdade. Portanto, é esta perspectiva que nós, nesta alusão que hoje fizemos, quer do Evangelho, quer da leitura desta mensagem, é nesta análise, nesta referência, que nós temos que partir para uma mudança, para uma colaboração, a participação intensa na mudança das mentalidades. Porque nós estamos a chegar numa época, aliás, já não estamos a chegar, já estamos dentro dela, em que o sofrimento vai avassalar. Aliás, o pavor que hoje se vê, por exemplo, na Europa, o medo do terror, expressa bem aquilo que é uma sociedade afastada dos ideais do espírito, afastada do amor. Ora, é neste facto que nós devemos estribar as nossas preocupações e partir daqui para a frente para a grande mudança interior. E vamos fazer então aquilo que sempre no Evangelho fazemos, que é a nossa preocupação em enviar fluidos positivos, fazer a nossa prece a Jesus, aos bons espíritos, para que haja uma visita às famílias mais carenciadas, de amor, de esperança, de solidariedade. Vamos fazer então essa irradiação pelas famílias mais carenciadas. Senhor Jesus, mais uma vez te agradecemos a oportunidade que temos de podermos estar aqui em família e de podermos aprender contigo. Por isso, Senhor, estamos à disposição para que possas, através dos teus mensageiros, levar a todos aqueles que mais necessitam, todos aqueles que sofrem as dores do corpo e principalmente as dores de alma, o pouco que temos, para que tu possas multiplicar, para que eles possam, nestes momentos, segundo o seu merecimento, receber essa paz, esse amor, essas vibrações, e que possam sentir algum alívio, ainda que não muito duradouro, mas que sabemos que tu não desamparas ninguém. Então, Senhor Jesus, pedimos por todos aqueles, por todas as famílias que neste momento se veem no desespero, com seus filhos desviados pelo mundo dos vícios, por todos aqueles pais que desesperam e que acabam por cometer crimes, que eles possam sentir alguma paz, que eles possam um dia mais tarde perceber, conhecer-te e que possam regressar à terra e tomarem um novo rumo, um novo caminho na tua direção. Agradecemos pela oportunidade que temos de o fazermos e pedimos-te força para não nos desviarmos do teu caminho. Pedimos-te força para conseguirmos orientar os nossos filhos no caminho do bem. Se é connosco, Senhor, esta noite, que assim seja. Agora 24. Quando a vida é sofrimento e nos falta o alento, só Jesus nos pode ajudar. Só no amor podemos encontrar o bordão que nos
amanhecer. Meu amigo, vem viver. Só verdade pode libertar, como um sol que voltará a brilhar. E Jesus reinará no coração, como luz que alivia tua cruz. Ser cristão é ser alguém que acredita no além, de onde nos podem ajudar, dirigir e mesmo nos falar e dizer que a terra vai mudar e vai ver o amor crescer. E chegamos ao fim do nosso Evangelho de hoje. Desejamos que Jesus continue a abençoar os vossos lares e esperamos de volta aqui na próxima semana. Muito boa noite.